Shalom. Já vimos que o Reino do Norte, a parte norte do reino, depois que se dividiu, ela foi dispersa por causa do pecado. Depois, a parte sul, Judá, também se desviou da presença de Deus e perderam a proteção de Deus. Consequentemente, o seu inimigo, que era a Babilônia, o império da época, invadiu Judá, destruiu Jerusalém, destruiu o templo e levou cativo uma grande parte do seu povo. E isso foi consequência do pecado que eles não quiseram tratar adequadamente. E então o sul foi para o cativeiro, eles foram em bloco, eles foram de uma vez só, um grupo, na verdade em 3 etapas, mas todos para um lugar só, e ali eles tiveram que viver cerca de 70 anos. Foram necessários 70 anos com sofrimento, saudade da sua terra, da sua casa, das suas coisas, para que eles chegassem ao ponto do quebrantamento. Muitas vezes é assim que precisa acontecer. Quando Deus permite um sofrimento, uma luta, uma crise na nossa vida, precisamos parar e ver o que é que Deus está querendo tratar conosco. Deus não nos abandona, Deus não traz castigo apenas para nos ver sofrer, Deus está nos atraindo de volta para Ele. Aí vemos o profeta Daniel, que está ali no meio daqueles cativos na Babilônia, e Deus abre os seus olhos para que ele compreenda que lá atrás, Jeremias, o outro profeta, havia profetizado 70 anos de cativeiro. E ele compreende isso, ele vai orar ao Senhor, ele clama a Deus em favor do seu povo. Lá em Daniel capítulo 9, no verso 1, a gente lê assim: No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplicas com jejum, pano de saco e cinza. É impressionante, se continuássemos a ler, e eu convido você a continuar lendo depois desse verso 1 de Daniel 9, vemos como Daniel abre o seu coração diante do Senhor e clama ao Senhor e como Deus responde à sua oração. A questão maior é a seguinte: Daniel era um profeta. O povo não correu atrás do profeta. Deus abriu os olhos do profeta e o profeta foi buscar ao Senhor em favor do povo. E isso nos traz uma lição bem prática. Eu e você não precisamos correr atrás do profeta. Se olharmos na Bíblia, nós vamos ver que Deus constantemente está nos ensinando isso. Deus pode nos levar ao profeta em circunstâncias especiais, mas não precisamos ficar correndo atrás de profecia. Deus sabe te encontrar onde você estiver. O povo estava cativo na Babilônia e eles não correram atrás de Daniel. Pelo contrário, Deus abriu os olhos de Daniel primeiro e Daniel compreendeu que o tempo do cativeiro estava se cumprindo e então ele se dispõe a orar, a clamar ao Senhor, a buscar a face de Deus. Assim como Elias, quando ele teve um embate com os profetas e os sacerdotes de Baal, de Azerá, naquele tempo, quando aconteceu esse embate espiritual, Elias também declarou ao rei Acabe que a chuva voltaria sobre o rei. Foram 3 anos de seca e ele agora está dizendo: olha, a chuva vai voltar. E ele corre, sobe o monte e vai orar ao Senhor. Sabe por que ele fez isso? Porque a nossa oração não obriga Deus a fazer absolutamente nada. Deus não se vê obrigado a fazer nada pela nossa oração. A nossa oração é a demonstração da nossa dependência. Então, Daniel buscou ao Senhor porque ele sabia que só Deus podia fazer cumprir aquela palavra. Elias buscou ao Senhor porque só Deus poderia trazer chuva de volta. Então não era Elias fazendo, não era Daniel fazendo, era simplesmente declarando: Deus, se o Senhor não fizer, ninguém mais pode fazer. Então, ore sempre, busque a face do Senhor, não importa as circunstâncias. Demonstre sempre pela tua oração o quanto você depende de Deus.